Irmãos, eu quero convidar vocês, hoje nós vamos falar ainda da viagem missionária de Paulo, e eu já falei pelo menos não sei quantas, mas nós temos muito ainda que falar. Quando eu estava pensando em dar um tema para essa mensagem, veio o impacto do Evangelho. Aí eu estava pensando, o que acontece na vida de uma pessoa quando o Senhor o alcança? Qual é o impacto que acontece? Não sei quem acompanhou pela internet, o mundo ia acabar sexta-feira, né? Sexta-feira que viria um cometa, ia bater na Terra e a Terra ia acabar sexta-feira. E aí eu estava imaginando o impacto que isso ia acontecer. Dia 17, que dia foi dia 17? Quinta ou sexta, sei lá, um dia desse aí. Como é que é um impacto? Tinha um filme chamado Impacto Profundo, onde vem um cometa e tá. O que acontece quando tem esse impacto? Isso não é nem comparado com o impacto do Evangelho na vida de um cristão. Ele pega um assassino, um pedófilo, e ele coloca como adorador. Ele pega um doutor e coloca como servo. Ele troca o coração de pedra por um coração de carne. Tira o eu, tira o Flávio e coloca Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Gálatas 2:20, esse é um versículo que nós precisamos meditar nele. Não mais eu, mas Cristo. Só o impacto do Evangelho, só o Espírito Santo pode fazer isso. O Marco já falou aqui, eu já falei também. Eu não tenho poder de converter ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 8 até o versículo 20. Diz assim, Atos 19, 8 a 20. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Que texto belíssimo e rico. E nós pedimos ao Senhor que nos abençoe
na exposição desta passagem. Só para nós nos sintonizarmos aqui a respeito da viagem, aqueles que não têm acompanhado as outras, Paulo teve 3 viagens missionárias, mais a 4ª que ele foi preso. E aqui nós estamos falando dele em Éfeso. Ele tentou ir para Éfeso na 2ª viagem missionária, só que o Espírito Santo não deixou. E aí no final da segunda viagem missionária, ele sai de Atenas, chega em Corinto, e ali ele encontra um casal chamado Priscila e Áquila. Ele leva esse casal para a cidade de Éfeso, e ele não fica em Éfeso, ele só sobe na sinagoga, prega, deixa os irmãos ali, vai para Jerusalém e volta para Antioquia da Síria, que é o local da igreja que tinha enviado. Ele fica um período ali na igreja de Antioquia da Síria, volta para visitar as igrejas que ele tinha montado na primeira viagem missionária, que é Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia lá em cima, e aí ele chega em Éfeso. Parece que ele tinha um desejo muito grande de pregar a palavra em Éfeso, e ele fica ali naquela cidade pelo período de 3 anos pregando o Evangelho. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, só aqui para nós nos localizarmos. Ele, chegado em Éfeso, deixou-os ali, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Isso ele está falando sobre Priscila e Áquila. Nessa segunda passagem por Éfeso, definitivamente, ele tem um trabalho muito intenso ali naquela cidade. E nós vamos ver aqui os frutos que surgiram desse trabalho, da pregação da palavra e todos os problemas que ele teve ali, ele e os seus companheiros. E nessa segunda viagem, ele enfrenta a resistência de irmãos, de gregos, de judeus, que falavam mal de tudo aquilo que ele estava pregando, que contendiam com ele. Paulo nunca teve um ministério fácil de chegar e pregar e todo mundo, que bonito tal. Sempre ele teve resistência. Mas ele não enfrenta essa resistência, ali em Éfeso, ele não bate de frente com aqueles irmãos. E ele fala justamente isso no livro de Tito, no capítulo 9, quando ele dá essa orientação para Tito, para fugir dessas discussões, onde diz assim: evita discussões insensatas, genealogias e contendas, e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis, ou são sem utilidades. Muitas vezes é isso mesmo, começa-se uma discussão tão grande sobre isso, sobre aquilo, que o que termina? Em nada. E Paulo fala para Tito justamente isso: não entra muito nessas discussões não, que isso não vai te levar a muita coisa. Porque essa era uma prática de quem? Dos religiosos e dos falsos mestres. Querer discutir, tirar a paz e tentar tirar alguém da igreja. Então Paulo fala: não entra nessas discussões, nessas briguinhas sobre a lei, que isso não vai te levar a lugar nenhum. E ele faz justamente isso. Ele, a partir do momento que aqueles judeus, aqueles gregos começam a brigar com ele, começam a contender com ele, ele separa da sinagoga e ele vai para um lugar chamado Escola de Tirano. Ele monta uma outra igreja ali, ou prepara um outro local, para fugir daqueles irmãos que estavam brigando, que estavam achando que o que ele estava pregando estava errado. E ele fala isso em Atos 19, 8 e 9. Só estou fazendo uma introdução aqui para nós entrarmos no texto, onde ele diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Queridos, Paulo tinha uma conversa: o reino de Deus. Ele pregava, ele falava ousadamente, dissertando, pregando e persuadindo, convencendo, mostrando o evangelho com respeito ao quê? Ao reino de Deus. Essa era a pregação dele. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou insensíveis, ou cruéis e descrentes, Paulo pregava, mostrava na Escritura, e muitos ficavam descrentes, e não só descrentes, mas falava mal do caminho. O que é o caminho aqui? Falava mal de que caminho? É justamente dos cristãos. Lembram
que quando Paulo foi prender os irmãos lá em Damasco, quando ele estava chegando em Damasco, qual que era a carta que ele tinha? Que era para prender aqueles que eram do caminho, ou seja, cristãos que criam em Jesus Cristo, que eram crentes, que professavam a fé em Jesus Cristo. E essas pessoas aqui, esses judeus e esses gregos, eles estavam falando mal do caminho diante da multidão. Então não era só falando entre eles, mas eles estavam persuadindo, eles estavam falando mal do evangelho para a multidão, tentando fazer com que aquela multidão não crescem, não seguissem, não fossem convertidas e não fossem salvas. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Muito bem, Paulo ele teve aqui a mesma prática, ou não está explícita aqui no texto, mas ele teve a mesma prática que ele teve em Corinto, quando ele estava pregando o evangelho em Corinto, e aqueles irmãos blasfemavam, aqueles irmãos falavam mal do evangelho, não criam, e tentava persuadir a multidão a não crer no que Paulo falava. Então lá em Corinto ele teve uma postura que inclusive foi orientada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é o seguinte: olha, se você estiver pregando e a pessoa não quiser ouvir, bata o pé, sacode a poeira do seu pé. E Paulo em Corinto, ele usa essa expressão, só que ele não usa o pé. A Bíblia diz que ele sacode as suas vestes. O que isso significa? Ele está dizendo, já que eu estou aqui anunciando e vocês não querem, então eu estou sacudindo as minhas vestes. O que significa isso? A partir de agora vocês estão à sua própria sorte. E isso ele faz aqui em Éfeso também. Quando ele sai da sinagoga, quando ele deixa os irmãos, ou aqueles gregos e aqueles judeus que estavam blasfemando e falando mal do caminho, ele tira os discípulos e vai para um lugar chamado Escola de Tirano, e começa a ensinar o evangelho ali diariamente. Ele está dizendo para aqueles gregos, para aqueles judeus, fiquem à sua própria sorte. Eu estou querendo pregar o evangelho, eu estou lhe anunciando, eu estou amando vocês, mas vocês não querem ouvir do evangelho. E aí eu estava tentando contextualizar e trazer para nós hoje, não é diferente, né, irmãos? Não é diferente. Às vezes você quer conversar, você quer pregar, você vai na casa, você bate palma. Nós temos aqui um trabalho de evangelismo, então os irmãos participam, a gente sai de sábado entregando DVDs e CDs nas casas, você bate palma, diz, eu quero entregar um DVD para você aqui, que fala de Jesus Cristo. Não são poucas as vezes que as pessoas dizem assim, eu não quero saber disso daí não, eu não preciso disso daí. Eu já ouvi isso, eu não preciso disso daí. Pois é. Ou então, o Marco já esteve comigo também, e falou, eu não quero isso aí não, vai levar isso daí para lá. Ou seja, você está querendo pregar o evangelho e a pessoa não quer ouvir do evangelho. Você quer entregar Cristo, você quer falar da salvação, você quer falar de algo que aconteceu contigo, algo de bom, mas a pessoa não quer ouvir. Pois é, Paulo sempre acrescentou, Paulo sempre enfrentou problemas nas suas pregações. E aqueles opositores, eles queriam misturar a mensagem que Paulo pregava. Eles queriam acrescentar ali rituais, acrescentar ali, como é que eu vou dizer, regras para melhorar uma pregação. Até coloquei aqui, salvação é por Jesus, mas nós reconhecemos isso, mas para melhorar é preciso fazer este ou aquele ritual. Isso hoje é igualzinho. Você precisa ir na igreja fazer alguma coisa, você precisa fazer o ritual tal, mas o ritual tal tem que ser desta forma, tem que ser no dia determinado, na hora determinada. Você precisa cumprir uma série de regras, porque se você não fizer isso, você não é salvo. Irmãos, isso tem um nome, isso chama-se religião.
Religião. E se você ler com cuidado o livro de Gálatas, nós estamos estudando ele nas casas, você vai ver que Paulo enfrentou justamente isso. Ele pregava o evangelho da graça. Aí alguns irmãos diziam o seguinte: vocês são salvos pela graça? Vocês receberam o evangelho que Paulo pregou? Sim, nós recebemos, mas vocês têm que fazer algumas coisas. Vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam não comer carne de porco, vocês não podem, você tem que guardar o sábado, vocês têm que fazer uma série de regras para você ser salvo. A salvação é por Cristo, mas você precisa fazer isso. Aí Paulo diz, não, isso está errado. A salvação é pela graça somente. E tudo isso que nós fazemos, a parte disso, é nós tentarmos acrescentar alguma coisa ao sacrifício de Jesus Cristo, que foi, é e será suficiente. Nós não precisamos acrescentar nada ao sacrifício de Jesus Cristo. Nós não precisamos fazer quebra de maldição. Nós não precisamos fazer regressões para lembrar do nosso pecado passado. Não, o Senhor Jesus Cristo já se fez maldito em nosso lugar. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se alguém tem dito para você, querido, que você precisa fazer quebra de maldição, não acredite nisso, porque você não precisa fazer quebra de maldição, porque aquele que se fez maldito por você foi, é e será suficiente. Atos 19:10 diz assim: durou isso o espaço de 2 anos, dando ensejo ou oportunidade a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Irmãos, o Paulo, em 3 anos, e aqui 2 anos que ele esteve ali nesse local, ele fez com que todos os habitantes da Ásia tivessem a oportunidade de ouvir o evangelho. Ou seja, ele conseguiu que as pessoas que quisessem ouvir, pudessem ouvir do evangelho. Aí eu pergunto para vocês, será que a nossa cidade aqui de Londrina hoje, alguém pode dizer que não teve a oportunidade de ouvir do evangelho? Eu não sei se o número está errado, mas parece que Londrina tem 500 igrejas. A última vez que a CEPAL falou, tinha que... Agora, eu não estou falando de todas as igrejas, estou falando de ouvir o evangelho, tá? O evangelho, verdadeiramente evangelho. Será que na nossa cidade alguém pode dizer, nunca tive a oportunidade, eu não conheço Jesus, eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca ouvi falar do evangelho, eu nunca ouvi falar de Deus? Talvez não. E Paulo, aqui, essas pessoas, eles tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho. E qual que é a desculpa que as pessoas dão hoje? Eu não preciso disso, ou por enquanto eu não preciso disso, ou então é uma desculpa que não é nova, uma desculpa que Pedro nos fala na sua 2ª carta, capítulo 3, versículo 4, que é assim, essa é a desculpa que aquelas pessoas davam quando se falava da segunda volta de Cristo. Onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E essa é uma desculpa que nós ouvimos hoje. Você acha que esse Jesus vai voltar aqui? Não acontece nada, acontece tudo, está tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma. O intuito disso não é outro senão negar a segunda vinda de Cristo. Irmãos, da mesma forma que eu estou falando aqui, e vocês estão me ouvindo, Cristo vai voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas vocês não tenham dúvida disso, de que o Senhor Jesus voltará uma segunda vez para buscar a igreja dele, não a comunidade cristã de Londrina. Louvamos o Senhor, gostaríamos que todos subissem com o Senhor, todos fossem salvos, mas não a comunidade cristã de Londrina, não a primeira igreja batista, ou assembleia, ou presbiteriana, sei lá, outras igrejas, mas buscar a igreja do Senhor. Aqueles que verdadeiramente crêem no Senhor Jesus, aqueles que podem dizer, eu sou filho de Deus, por intermédio de Cristo, aqueles que crêem no Senhor verdadeiramente, sem dúvida, esse subirá
para a vida eterna. E eu posso fazer essa pergunta para você: você crê no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador? Você já parou para pensar nisso? Que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã cedo? Isso não é nenhuma ameaça, mas você está fazendo terror. Não, eu quero dizer justamente isso. Quantas pessoas que nós conhecemos que dormem e não acordam? Pois é, irmão, você crê, você já se lançou diante você já reconheceu os teus pecados? Você já se arrependeu? Você já disse para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu preciso de Ti, Senhor. Você quer se decepcionar com você, querido? Ora para o Senhor mostrar quem é você. Quando a gente faz isso, a gente começa a chorar. Um dia eu falei uma coisa, eu vou falar isso daqui, vocês não me levam a mal, não. Eu fiz uma ilustração uma vez sobre um time de futebol, onde o técnico da seleção brasileira, ele escolhe os melhores jogadores para a sua seleção, pelo menos 2 de cada posição. Deus, ele também faz uma seleção, só que ele escolhe sempre os piores. Você quer saber como que Deus escolhe os piores? Olha para você. Olha para você. E você vai ver que se existia pior para Deus salvar do que você mesmo. E aí eu me incluo nessa. E se você ainda não fez essa confissão, se você ainda não se colocou diante do Senhor, eu digo para você, não perca a oportunidade. Não precisa falar assim: pastor, não, é você com o Senhor, é o teu coração, e eu me perdi aqui. Vamos lá, Atos 10, 19, aliás, Atos 19, 11, 12 diz assim. Deixa eu só falar uma coisa aqui interessante. Quando Paulo se aparta e vai para um lugar chamado Escola de Tirano, Tirano é o nome de um cara, só que esse camarada, ele era possivelmente um professor, isso é extra Bíblia, tá? Não está na Bíblia. E Paulo tinha das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde para pregar, justamente no horário que ninguém conseguia ficar por causa do sol. Alguém disse o seguinte, que era mais fácil você encontrar uma pessoa a 1 hora da manhã do que 1 hora da tarde em Éfeso, porque 1 hora da tarde é a hora que as pessoas estavam dormindo, por causa do calor. E Paulo tinha justamente esse horário, das 11 horas da manhã às 4 horas da tarde. É o pior horário que tinha para pregar a palavra, porque antes das 11 horas e depois das 4, Tirano usava o lugar, possivelmente para dar aula. E justamente nesse horário desfavorável, Paulo prega o evangelho a toda a Ásia ali, nesse horário que nós chamamos de horário desfavorável. Se nós desligarmos esse ar-condicionado, nós vamos ver o que é um horário desfavorável aqui dentro, entendeu? E ele tinha das 11, imagina, eu estava pensando nisso hoje, 11 horas da manhã, tinha 1 sol e meio para cada um aqui fora. Você imagina, das 11 às 4, e lá não tinha ar-condicionado. Então, o negócio é só pela misericórdia. Deus é maravilhoso. E 19, 11, 12 diz assim, Deus, olha só, irmãos, não é o pastor, não é o guru, não é o mágico, não é o padre, não é o ancião. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Lucas, ele não se contenta em dizer que Deus fazia milagres através da vida de Paulo, mas ele diz que Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. Esses milagres não eram usados pelo poder inerente de Paulo. Não é que Paulo tinha esse poder, era Deus que usava Paulo para fazer esse poder. Não é ele, Paulo tem esse poder. Não, Deus usava Paulo para realizar esses poderes. Era por intermédio de Paulo que Deus fazia. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, os milagres não são o evangelho, mas abrem as portas para ele.
Os milagres não têm poder de converter pessoas a Cristo, apenas testemunham o poder de Cristo. Os apóstolos não administravam os milagres, que eram realizados conforme a soberania divina e para a glória do próprio Deus. Todos os milagres que Deus fazia através da vida de Paulo tinha um propósito: para a glória do próprio Deus. Não era para a glória do homem, não é para a glória do pastor, não é para ganhar dinheiro com isso, não é para ganhar mídia com isso, não é para a glória de Deus. Esse era o propósito do milagre. E nós pegamos esse versículo aí, o 12, que diz assim: a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais. As pessoas pegam isso hoje como norma. Pastor, ora aqui que eu vou levar esse avental para fulano de tal, ora aqui que eu vou levar esse... Não tem nenhuma base bíblica de que Paulo fazia isso. Alguns estudiosos dizem que pessoas pegavam isso sem o consentimento dele, porque não há padrão na Bíblia para sustentar esse tipo de norma. Porque toda vez Paulo, ele pregava o Evangelho, ele anunciava, ele gostava de anunciar o Evangelho. Então, o livro de Atos, você tem algumas partes que são descritivas, outras partes que são normativas. Essa parte é descritiva. Lucas está descrevendo algo que aconteceu lá. Isso não é para pegar como norma e fazer hoje as pessoas abençoar aventais, abençoar lenços, abençoar lencinho de papel e levar para outra pessoa, dizendo: não, bota aí no bolso que agora você vai ser rico. Isso não tem base bíblica nenhuma. A Bíblia não sustenta esse tipo de ação. Aqui no versículo 13 até o versículo 16, nós temos uma passagem bastante interessante. Eu nunca tinha ouvido falar em exorcista ambulante, mas aqui a Bíblia fala. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-os a todos os 5, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Irmãos, eu estava vendo isso daqui e eu achei interessante a fala do espírito maligno. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você, quem é? Quem é você? Te conheço, mas eu conheço Jesus. Ele conhecia Jesus a quem Paulo pregava, e ele conhecia Paulo e a Jesus que ele pregava. Ele conhecia, conhecer Jesus, nós vamos ver que eles sabiam que era, mas conheciam a Paulo. Eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo. Agora, irmãos, eles conheciam Paulo porque eram espíritos, viu? Era mais. Agora, eles conheciam Paulo por aquela relação que ele diz: olha, eu sou judeu, eu sou fariseu, sobre a lei eu sobressaio, eu sou inteligente, eu sou bambambam, eu era próspero, eu era do Sinédrio. Será que eles conheciam Paulo por causa do seu pedigree? Eles conheciam Paulo por causa da sua capacidade intelectual? Eles conheciam Paulo porque Paulo escreveu um monte de cartas do Novo Testamento? Será que ele conhecia Paulo porque Paulo era um guerreiro, um cara que matou muitos cristãos? Não, eles conheciam Paulo porque Paulo era um cristão. Conhecia Paulo porque Paulo era conhecido por Cristo. Conhecia Paulo porque Paulo conhecia o Cristo que ele pregava. Conhecia Paulo porque Paulo diz assim: não mais eu, mas Cristo. Conhecia Paulo porque Paulo diz assim: para mim,
o morrer é Cristo, viver é lucro, ou é o contrário, o morrer é lucro, viver é Cristo, seja qual for. Conhecia Paulo, porque Paulo diz o seguinte: não importa, o que importa para mim é pregar o Evangelho. Conhecia Paulo porque apedrejavam Paulo, ele levantava do seu apedrejamento, entrava na cidade e continuava pregando o Evangelho. Eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. Isso é fantástico. Aqueles exorcistas ambulantes, parece que eles tinham visto Paulo expulsar demônios, ou orar, e as pessoas receberam o Espírito Santo, quando aconteceu com aqueles 12 discípulos antes, e eles diziam assim: não, mas se Paulo faz, nós também vamos fazer. Na realidade, eles queriam perverter a glória de Deus, eles queriam usar palavras mágicas, porque a magia era normal naquela região. Eles queriam usar as mesmas palavras mágicas que Paulo fazia, porque se Paulo faz, nós também fazemos. Se Paulo pode fazer isso, se Paulo pode expulsar demônio, nós também podemos fazer. Então eu te conjuro, eu te expulso no nome de Jesus. Ele quarteirizou o negócio, nem terceirizou, ele quarteirizou. Eu te expulso no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer, os caras não conheciam nem Paulo e nem muito menos Jesus. Quarteirizou o negócio. Irmão, diz: eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, Pedro e João já enfrentam uma situação como essa. Quando eles estavam pregando ali na cidade de Samaria, levantou um mágico ali, e ele quis contestar Pedro e João. Na realidade, ele queria comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Quando eles viram Pedro e João orar e o Espírito Santo descer sobre as pessoas, ele quis comprar aquele dom. E aí Pedro olha para ele e diz assim: que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Pega o seu dinheiro e fica com você, porque você está querendo comprar o dom de Deus pelo dinheiro. Isso não é possível. Da mesma forma, Paulo já havia enfrentado. Vocês lembram na primeira viagem missionária dele, que ele chega na ilha de Creta, e ele quer pregar o Evangelho para o Paulo, o procônsul, e ali havia um mágico chamado Bar Jesus, que queria impedir de ouvir a palavra, e Paulo também diz para ele, Paulo olha para ele e diz assim: filho do diabo, filho da perdição, você está tentando perverter o Evangelho. Pois é, não foram poucas as vezes que eles enfrentaram essa situação. E também nós encontramos no livro do capítulo 8 de João, quando Jesus Cristo chega na cidade dos Gadarenos, e aquele endemoniado sai ao encontro de Jesus, só voltando que os demônios conheciam Jesus. Quando ele olha de longe, diz assim: o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? E também Tiago, no capítulo 2, versículo 19, quando Tiago, falando sobre a fé, ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Então, os demônios conheciam muito bem Jesus Cristo, a quem Paulo pregava. Irmãos, com Deus não se brinca. Aqueles exorcistas e aqueles judeus estavam brincando com Deus. Eu me lembro agora de uma passagem, Números capítulo 16, quando 3 pessoas com nome chamado Datã, Coré, Datã e Abirão, 3 nomes bem interessantes, Coré, Datã e Abirão, e mais 250 pessoas, eles contendiam com Moisés. Na realidade, eles fizeram uma rebelião contra Moisés, porque eles diziam que o Senhor não falava só através de Moisés, e o final deles foi que
Moisés disse: se o Senhor fala através de vocês também, vocês terão uma morte natural. Mas se o Senhor me escolheu para tirar o povo do Egito, vocês terão uma morte extraordinária. E ao acabar de falar, se você quiser presenciar na tua Bíblia, Números 16, a Bíblia diz que a terra abriu a sua boca e eles desceram vivos. E os 250 homens que se juntaram a essa rebelião, o Senhor consumiu a fogo. Então nós pegamos essas passagens para entender que com Deus não se brinca. Os apóstolos estavam curando pessoas em nome de Jesus, não para praticarem magia, mas para demonstrarem a autoridade da obra de Jesus. Não era magia. Aqueles exorcistas estavam achando que era magia. Não era magia, era para demonstrar o poder, a autoridade da obra de Jesus. Tem um autor chamado John Stott que ele diz assim: é certo que há poder para salvar e curar no nome de Jesus, como Lucas faz questão de revelar, mas a sua eficácia não é mecânica. A sua eficácia não é mecânica, nem pode ser empregada levianamente. E ele diz o seguinte: descrentes não podem usar jamais o poder do nome de Jesus. Descrentes não podem jamais usar o poder do nome de Jesus. Esses caras aqui, eles eram descrentes. E eles queriam usar o nome de Jesus como uma varinha mágica. Eu vou usar aqui a palavra mágica em nome de Jesus e vai acontecer. Não vai acontecer. Porque para acontecer tem que ter um relacionamento com o Senhor. Esses exorcistas estavam achando que podiam usar mecanicamente as palavras mágicas. Irmãos, eu caminho para o final dizendo o seguinte: Deus reverte a situação. Aquele fato poderia ser um fato que trouxesse diminuição ao Evangelho, mas Deus usou aquele episódio a favor de Paulo e do Evangelho. Longe de envergonhar a Paulo e desacreditar o Evangelho, esse fato trouxe conhecimento sobre todos os judeus e gregos, inclusive aqueles que estavam na sinagoga, lá no início, que falavam mal do caminho. Esses também ficaram sabendo do que tinha acontecido. Olha aí no versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus, era engrandecido. Possivelmente, muitos daqueles judeus e gregos ficaram sabendo dessa história, porque toda a cidade ficou sabendo dessa história. E a partir deste momento, nós percebemos uma transformação. A partir deste momento, nós percebemos a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque houve confissões públicas. Houve confissões, vocês imaginam confissões públicas? Houve arrependimento, houve conversão de muitas pessoas, livros de magias foram queimados em praça pública, diante da população, significando o quê? Um rompimento definitivo daquelas artes mágicas. Houve ali toda uma ação do Espírito Santo prol daquelas pessoas. E o resultado disso, o resultado foi o crescimento da palavra de Deus. Olha 18 e 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Imagina isso. Imagina isso, irmãos. Pessoas que não criam, pessoas que eram mágicos, que faziam magia, que enganavam as pessoas, que achavam que aquilo ali era o verdadeiro. Quando vem Paulo, prega o Evangelho, acontece a conversão das pessoas, elas vêm se denunciando publicamente as suas próprias obras. Eu não venho falando em público a obra do Marco. Eu não venho falando mal, eu venho falando as suas próprias obras. Eu venho confessando o meu pecado público. Já pensou isso? Outra coisa, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o seu preço, achou-se que montavam
a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. 50.000 denários. Qual que era o preço? Qual que era o preço do trabalho de um trabalhador na Bíblia? 1 denário, não é isso? A Bíblia diz nos evangelhos? 1 denário. 50.000, faça uma coisa. 1 por dia, 365 denários, divide por 50.000. Você vai ver aí que você vai ter uns 100 e poucos anos de trabalho. De 50.000 denários de livros sendo queimados na praça. E o interessante é que eles não venderam os seus livros. Eles não entregaram, eu não quero mais magia, toma, faça você. Não, eles queimaram os seus livros. O que isso significa? Uma conversão genuína. Algo que, isso daqui não serve mais para mim. Eu não quero mais isso. Eu achei algo melhor do que isso. O que Paulo diz? Todas as coisas que ele tinha recebido, esterco, ou seja, sem valor nenhum para ganhar a Cristo. Tudo que antes era para ele coisa boa, agora não tem mais valor por causa de Cristo. Essas coisas boas, essa magia, esses livros não tinham mais valor para essas pessoas, porque eles tinham recebido algo melhor, que é a Cristo. Querido, querida, eu falo para você nessa noite, não existe coisa melhor do que Cristo. Não existe coisa melhor do que Cristo. Eu não sei por onde você tem andado, mas eu digo um negócio para você. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz para perdoar os teus pecados. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, você que está nos visitando, você que ainda não tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, não é pelo teu esforço, não é pelo meu esforço, já foi pago na cruz do Calvário. Ali naquela cruz, o Senhor pagou os nossos pecados. Não foi por sangue de bode, não foi por sangue de boi, não foi por sangue de ovelhas, não foi pelos teus méritos, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que eu e você fomos salvos. Meus irmãos, essas pessoas, elas queimaram os seus livros, trocaram a magia da cidade pelo Evangelho, trocaram a deusa Diana por Jesus Cristo, trocaram o falso pelo verdadeiro, trocaram a mentira pela verdade, trocaram o falso mestre pelo Evangelho de Cristo Jesus. Essas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, foram convertidas. Esses que praticavam as suas magias e quantos outros que a Bíblia diz foram alcançados pelo Evangelho. Eu quero fazer aqui 3 aplicaçõezinhas. Primeira, quando somos salvos verdadeiramente, há um impacto do Evangelho em nossa vida, nossas atitudes, nosso comportamento. Aquilo que era prazeroso para nós já não é mais. Irmãos, quando nós somos convertidos verdadeiramente, quando o Senhor troca o nosso coração, tem uma mudança. Há uma mudança. O impacto do Evangelho na nossa vida muda os nossos gostos, muda a nossa forma de falar, muda o nosso comportamento, muda a nossa postura, muda muita coisa, aliás, tudo em nós. Muda inclusive, arranca o seu coração de pedra e coloca um coração de carne. Segundo, o impacto do Evangelho causa em nós ódio pelo pecado. Quando nós somos cristãos verdadeiros, nós temos ódio do pecado. Mas Flávio, você está dizendo que eu não peco? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que infelizmente nós pecamos.
mas nós temos que ter ódio do pecado. Nós temos que clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu não quero pecar. Às vezes a gente ouve até alguém dizer assim: Senhor, muito obrigado, Senhor, tem misericórdia, porque eu continuo pecando tanto. Eu também continuo pecando, mas nós temos que ter ódio do pecado e não pecar. Pedir ao Senhor que nos ajude a andar em santidade diante dele, mesmo que, Marco já falou isso, essa isenção do pecado, eu acho que só na glória a gente vai ter. Mesmo não conseguindo se livrar definitivamente deles, quando os cometemos, se cremos verdadeiramente em Cristo, sentimos nojo. Terceiro, o impacto do Evangelho deve nos levar a proclamar esta notícia às outras pessoas que não conhecem, ou outras pessoas que nós conhecemos. Queridos, nós pregamos o Evangelho para as outras pessoas? Nós falamos de Cristo? Aonde nós trabalhamos, as pessoas sabem que nós somos cristãos? Nós falamos do Evangelho? Ou é aquela história assim, quando você chega assim e fala assim: rapaz, eu sou cristão. É? Nossa, não parece. Se você não fala, eu não ia descobrir nunca, porque não mudou nada. Eu continuo nas mesmas rodinhas, com as mesmas piadinhas, e se alguém falar mal de cristão, eu ajudo. E se contar uma piada ainda da Bíblia, nossa, eu emendo umas 4 atrás. Pois é, irmãos, quando o Senhor converte o nosso coração, o impacto é grande. Amém? Deus abençoe.